Muitas das vezes parece que a gente fica brincando na presença do Senhor, por entender e saber que Ele tem misericórdia e que Ele sempre está de ouvidos atentos ao nosso clamor. Parece que nós ficamos pedindo força, nós não nos entregamos verdadeiramente na presença do Senhor. E hoje é uma noite para nós declararmos com os nossos lábios: Senhor, eu quero voltar a ser fiel a Ti. Senhor, eu quero voltar a ser fiel a Ti, por inteiro, completo, em todas as circunstâncias, não só quando tudo me vai bem. Ainda que eu não tenha motivos para me alegrar, ainda que eu não tenha motivos para celebrar, eu continuo fiel a Ti, Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre tem e sempre terá o melhor para mim. Essa tarde, quando eu conversei com a Michele para entender quais seriam os louvores, e aí ela me passou, e o Senhor começou nesse último louvor. Quando eu comecei a ouvi-lo, o Senhor começou a me trazer um quebrantamento, e eu tinha uma palavra para ministrar nesta noite, e aí o Senhor me levou a essa alteração, a mudança, ao Salmo 37, 5, exatamente este versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Algumas versões vão falar Ele fará, outras tudo Ele fará. E quando é tudo, é tudo. E se a gente pega todo o Salmo 37 para a gente ler, Davi, o salmista, está mostrando e está trazendo um contraste ali entre o ímpio e o justo. Quando então a gente para ler todo esse salmo, ele começa a trazer diversas lições para nós. Ele começa a mostrar algumas situações para a gente, e uma delas, que muitas vezes o prosperar de algumas pessoas nem sempre são bênçãos. Porque a que custo veio esse prosperar? A que preço foi pago esse prosperar? E talvez você me pergunte: mas por que, pastor, você está falando de prosperar? Porque infelizmente hoje, muitos de nós que hoje, talvez até já mudamos todo esse pensamento, mas entramos pelaquela porta com esse verdadeiro objetivo. Porque quando as coisas estão mal, quando as situações estão difíceis, a gente vem buscar o socorro. Então, quando a gente às vezes enxerga e vê algumas situações lá fora, muitas vezes ela não vai estar ligada à bênção, porque há um preço que foi pago. E às vezes a gente sempre fala que a Bíblia sempre está atualizada. Por que isso? Porque é o que nós temos visto, o que nós temos tanto visto ultimamente: pessoas crescendo a qualquer custo, sem se importar com o preço que está sendo pago. Ele só quer crescer, ele não está se preocupando com família, ele não está se preocupando com filhos, com esposa, não está se preocupando com quem está próximo, ele só quer avançar. É um preço alto que está sendo pago. Mas o salmista também menciona nesse capítulo 37 que aqueles que permanecem receberão a herança. Aqueles que permanecem na presença, que continuem confiando, independente da situação, recebem a herança. Eu quero me atentar exatamente ao versículo 5, foi o qual eu li, porque apesar de ser um versículo tão pequeno, se você tiver curiosidade para conferir se eu estou certo, você vai lá e depois conta, tem 44 letras. Então ele é pequeno, mas ele traz um monte de informação,
um versículo com tantas informações e também sabedoria para nós. 3 pontos dentro desse versículo que são fundamentais na nossa caminhada com Deus: entregar, confiar e o Ele fará. Esse Ele fará é a nossa dependência nele. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite com vocês. Eu sei que talvez, e não é só comigo, eu tenho certeza que todos passamos por lutas. Confesso que essa semana já iniciou com uma semana bastante desafiadora, com inúmeras dificuldades. Em alguns momentos, a gente para, questiona, argumenta, inclusive com Deus, por quê? E nessa tarde, quando o Senhor me levou a essa passagem, através de um questionamento que eu estava fazendo, e que talvez alguns de vocês também fazem, Ele me levou lá atrás, e me falou: por que você hoje está questionando pelo aquilo que você está passando, se você esqueceu já tudo aquilo que eu já fiz na tua vida, já da onde eu te tirei, aquilo que eu já fiz, que transformei, e agora por causa de algumas situações você está questionando. E ontem à noite eu estava ministrando para um grupo de casais, e eu falei exatamente isso: a gente tem dado sempre muito mais valor para as nossas perdas, para as nossas lutas, do que as próprias bênçãos ou vitórias que nós recebemos do Senhor. A gente tem valorizado sempre mais as nossas batalhas, e esquecemos de tudo aquilo que Ele já fez por nós. Esquecemos rapidamente de tudo aquilo que Ele já nos proporcionou. E aí Ele começou a me mostrar, Ele falou assim: você lembra quando você tinha 14 anos, que os teus pais se separaram? Já compartilhei isso aqui com algumas pessoas. Você lembra que eu fiz, apesar de toda a destruição que houve na sua família, apesar de tudo que aconteceu, o dia que você se posicionou, que nós nos posicionamos, porque nós viemos os dois, tanto eu como a pastora, de situações difíceis dentro dos nossos lares, cada um diferentes situações, mas quando nós olhamos um para o outro e decidimos, isso há mais de 30 anos atrás, que nós íamos fazer a diferença, que nós não queríamos mais aquilo que as nossas famílias tinham passado, foi uma entrega de uma situação na presença dEle, e Ele mudou toda a história. E eu sei que talvez essa palavra já começa a falar com você também, porque eu tenho certeza que algumas coisas já aconteceram na tua vida, que você já viu transformação e mudança, mas como eu falei agora há alguns instantes, a gente se esquece disso. A gente só valoriza exatamente aquilo que dói, aquilo que representa a perda. A gente não consegue realmente celebrar as bênçãos e as vitórias que nós alcançamos. E quando o Senhor falou isso essa tarde, foi como um tapa na cara, porque eu comecei a olhar toda uma história, por tudo aquilo que a gente já passou. E não quer dizer que quando nós entregamos dali para frente a gente não passou por outras batalhas, mas aprendeu a como passar. Mas como ser humano, tanto eu como você, nós vamos ter os nossos momentos, sim, de questionamento. Mas é nessa hora que o Senhor nos faz lembrar e nos convida a realmente entregar tudo a Ele, a confiar e ter a certeza que Ele fará. Eu entrego, eu confio e Ele faz. Você entende que o maior trabalho fica nas mãos dEle? Eu só preciso entregar e confiar, e o resto Ele vai fazer, Cadu. Só que o detalhe é que esse entregar, que é o difícil, porque eu preciso abrir mão do meu controle.
Para mim poder entregar, eu preciso abrir mão do controle. Para confiar, eu preciso declarar: eu confio totalmente no Senhor. Eu preciso me esvaziar e depender exclusivamente de Deus. E Ele fará é entender que Deus vai agir, mas é no tempo dele. E aí que pega na gente, porque a gente até pode acreditar que Ele vai fazer, só que a gente quer no nosso tempo, e entender que Ele vai fazer, mas que vai ser no tempo dele, na hora dele, no momento certo, porque vem dele, nem antes e nem depois, é no tempo certo. E esse então é o nosso desafio. Quando a gente fala de entrega, não é muito fácil falar disso, porque a gente vive num tempo onde a gente quer ter o controle de todas as coisas. Para quem é das mais antigas, a gente brigava em casa pelo controle da televisão, era o máximo que a gente queria. Mas hoje em dia, a gente quer controlar tudo. Nós queremos controlar o futuro, nós queremos controlar as decisões, nós queremos controlar os resultados, ou seja, nós queremos dominar todas as situações. E aí a grande pergunta para nós: a que preço nós temos agido dessa maneira? O que tem nos custado? Como eu falei agora há pouco, tudo isso tem um preço. E o maior preço que nós temos pago é o isolamento, é não cuidar verdadeiramente dos nossos, é não se importar com os nossos relacionamentos, com as nossas amizades. A gente está passando por cima, a gente não consegue, a gente não tem mais tempo, a gente só está preocupado em estar no controle de tudo, e a gente vai deixando passar. E esse passa a ser o nosso primeiro desafio: entregar. Mas Davi, ele vai nos ensinando, quando nós decidimos entregar, Deus assume todo o controle. Então a nossa vitória, a gente precisa aprender que ela não está ligada a eu ter o controle, mas sim na minha entrega. A nossa vitória não está ligada a você ter o controle da situação, Renan, mas é na entrega que você tem feito diante do Senhor. É através dessa entrega que a tua vitória vai chegar. E esse é, e vai continuar sendo o nosso desafio todos os dias. Porque, infelizmente, é uma guerra constante. A gente é acelerado, a gente não consegue. Você dobra o joelho para orar, mas pede pela resposta e já está querendo fazer a própria resposta, porque ela tem que ser para hoje, ou para ontem de preferência. E aí a gente muitas vezes faz o quê? A gente até fala: Senhor, eu entrego, mas eu só entrego aquilo que me convém. Deixa eu dar uma forcinha aqui, Senhor, porque está demorando. Pode ficar tranquilo, Pai, deixa que eu faça essa parte aqui. O Senhor tem tantas pessoas para cuidar, deixa eu faça essa parte. Ou seja, eu só vou entregar aquilo que realmente me convém. Eu quero dar uma ajudinha para Deus. Eu quero quase me tornar, não vou dizer um Deus, mas um super-homem em todas as situações. Quando que se eu simplesmente confiasse e entregasse, Ele faria todo o restante. E isso nos faz entender que nós precisamos depositar tudo nas mãos do Senhor. Planos, decisões, seu futuro, seja o que for, entregue nas mãos do Senhor. Você precisa o quê? Transferir tudo aos cuidados do Senhor. Você não tem que estar se preocupando. Faça aquilo que Ele te direcione, aquilo que Ele te conduz a fazer, mas não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar aflito, você não precisa perder noites de sonos, se você verdadeiramente entregar
tudo na presença dele. Tem gente orando por situações, mas não entrega nem a oração. Até diz que seja feita a sua vontade, mas continua no controle. Vou agir como? Deus deve estar lá em cima aqui. A hora que você liberar, eu faço. E esse passa a ser o nosso desafio. Uma verdadeira entrega, ela só virá através de rendição. É abrir mão do controle e me submeter. Eu não estou falando aqui para você desistir de situações da sua vida, mas sim para você fazer do jeito certo, que é entregar na presença do Senhor. Entregar passa a ser o nosso primeiro desafio. O segundo desafio, como nós lemos, é confiar. É você depender de Deus sem reservas, mesmo sem entender o porquê isso acontece, o porquê a situação está dessa forma, você vai continuar permanecendo. Confiança, ela não precisa de explicação, ela precisa de fé. Grava isso. Ela não precisa de explicação, eu simplesmente confio porque eu tenho fé no Deus que eu creio. Eu tenho fé naquilo que Deus vai fazer. Eu tenho fé naquilo que Deus já fez e vai continuar fazendo na minha vida. Então confiar é um exercício de fé todos os dias. É você independente, mesmo quando não tem mais saída, quando a situação parece que você olha e já não tem mais jeito, mas eu permaneço, eu continuo, independente do que está acontecendo. Eu permaneço, porque a minha fé é o que vai me sustentar. A fé que eu tenho no Senhor é o meu alimento. A fé que eu tenho no Senhor é que me faz avançar, é o que me faz continuar crendo no milagre. E é isso que muda toda a história e que transforma diversas situações. O mundo ali fora muitas vezes vai falar para você: larga disso, desiste dessa situação, abandona fulano, abandona esse emprego, abandona essa empresa, desiste. Mas a última palavra sempre vai ser dele. E é isso que a gente precisa ter dentro de nós firmado. A última palavra sempre vai ser dele. Não importa quem está ao seu redor fale para você. Não importa o que o mundo muitas vezes decreta sobre a sua vida. Que você não ia dar em nada, que você não tinha mais jeito, que para a sua vida não tinha mais condições de dar a volta por cima. Diante dele, toda e qualquer situação pode ser mudada, transformada, num piscar de olhos, num simples toque. Toda e qualquer situação pode ser mudada e transformada. E quanto antes a gente aprender isso, a confiar, a gente vai parar de andar, de viver tão ansioso. Porque hoje o que a gente mais vê hoje são as pessoas ansiosas por situações, por isso e por aquilo. Pessoas já não dormem mais direito, pessoas não descansam, pessoas já não se alimentam, pessoas já não conseguem mais ter relacionamento, porque estão sempre cheias, ansiosas de tudo que está acontecendo, por tudo aquilo que está vivendo, porque deixou a confiança de lado. Então todos os dias, o exercício, assim como uma academia, é essencial para cada um de nós aqui. Nós precisamos e devemos exercitar a nossa fé. E a nossa fé é exercitada na confiança. É dependência por completo. Durante essa tarde me veio um louvor que eu gosto muito. Eu não vou cantar, pode ficar tranquilo, gente. Não se preocupe. Um dia ainda chego lá. Mas ele fala assim: se o vento soprar, eu vou permanecer, pois quem está com o Senhor sempre chega do outro lado. Mesmo cansado eu continuo, mesmo chorando eu avancei, e cada passo que eu dei foi o Senhor que me fortaleceu, e hoje eu sei que não foi em vão, só me levou para mais perto do Senhor. Só me levou para mais perto do Senhor. Lutas, tempestades, doenças. Você tem uma escolha. Ela pode te aproximar verdadeiramente para mais próximo do Senhor.
ou você pode se entregar, simplesmente desistir de tudo. Continua sendo a sua escolha, mas eu tenho a certeza que permanecer, escolher estar na presença do Senhor sempre será a nossa melhor, para não dizer para todos que é a nossa única escolha verdadeiramente. Não existe um plano B na presença do Senhor. Ou eu confio, ou eu creio, ou eu confio, ou eu creio. E acabou. No tempo certo, na hora certa, a tua resposta, o teu milagre, a tua necessidade, a tua cura, a tua restauração vai chegar. Não importa o tempo, não importa a quantidade de lágrimas que já foi derramada, não importa a dor que você já sentiu, não importa o quanto já falaram, mas vai chegar. E aí nesse dia, celebre, nesse dia comemore, nesse dia glorifique o nome do Senhor a todos os cantos, celebre o nome do único que é digno de merecer toda a honra e toda a glória. Celebre o nome verdadeiramente do Senhor, porque você é filho. Assim como você tem a herança e o direito de receber esse milagre, você tem direito de celebrar. Espalhe, multiplique a notícia, leve isso a outras pessoas. Não queira depositar só tuas dores nos outros. Divida, celebre com mais pessoas. Isso muda e transforma histórias. Um testemunho bem colocado muda toda uma geração. A gente olha para a palavra, quantos e quantos testemunhos de homens de Deus ali que mudaram e nos mudam até hoje. Qual é a diferença de nós? Talvez seja a nossa pouca fé. Talvez seja o que falta muitas vezes em nós ainda é ter a compaixão com quem está próximo. A gente muitas vezes está tão preocupado só com nós mesmos e esquecemos de espalhar aquilo que nós temos recebido a cada culto aqui, a cada dia quando estamos na presença do Senhor. Nós somos chamados para multiplicar. E talvez você veio para essa noite com o título de uma quarta viva. Mas o Senhor falava, nós tivemos adoração aqui que foi linda. Mas para que a gente possa viver esse avivamento, ele não pode ser simplesmente algo que me dá arrepio e que a gente se emociona. Ele precisa ser algo que seja construído verdadeiramente de dentro para fora, porque esse é o verdadeiro avivamento. É dessa forma que eu vou viver no sobrenatural do Senhor. É dessa forma que eu vou continuar e vou começar a ter experiências verdadeiras na presença do Senhor. É dessa forma que eu vou entender que cada agir do Senhor tem o seu valor. Então o avivamento, nós somos chamados sim para ser incendiados. Nossos corações têm que estar cheios da presença do Senhor, tem que arder, tem que queimar pela presença dEle. Esse é o verdadeiro avivamento. Não é você simplesmente estar pulando, estar se emocionando. O avivamento é quando as pessoas olham para você e falam, epa, o que tem de diferente ali? Eu quero isso para mim também. As pessoas não entendem você vir numa quarta, vir no domingo de manhã, vir no domingo à noite, você está na quinta, no outro lugar, elas não entendem isso. Não entendem porque ainda não tiveram essa experiência. O dia que elas tiverem, elas vão entender aquilo que você está vivendo. Mas é o nosso papel levar isso adiante. É o nosso papel multiplicar. É o nosso papel levar esse avivamento. Esse avivamento não pode simplesmente querer ficar aqui dentro. Ele não é algo exclusivo para mim. Ele é para nós e nós somos chamados para ser transformadores. Aonde você entrar, a pessoa tem que olhar para o teu semblante e entender e ver que tem algo diferente. E ela vai falar assim, ei, é de carne e osso como eu. E por que tem um brilho diferente? Por que tem uma alegria diferente? Eu sei que ela está passando por luta, mas ela está celebrando. E aí você vai ter a oportunidade de dizer,
eu entrego, porque eu confio e eu sei que Ele tudo fará. Eu entrego, eu confio e Ele faz. Eu entrego, eu confio e Ele faz. Eu entrego, eu confio e Ele faz. E é dessa maneira que nós vamos avançando diante do Senhor. É dessa maneira que nós temos que conduzir a nossa vida enquanto nós estivermos aqui. É entregando, confiando, entregando e confiando. E é assim Ele vai fazendo. No tempo dEle, na hora certa, as coisas vão acontecendo. É o desafio. E esse tudo fará, que é o mais difícil, porque aqui é onde nós sempre queremos dar uma ajudinha para Deus, porque aqui nós temos que dizer: Senhor, eu dependo do Senhor. E esse depender do Senhor, como eu falei agora há pouco, é no tempo dEle. E a gente às vezes não está disposto a esperar, a gente quer para agora. E aí a gente entra. Eu oro, peço para Deus fazer, mas aí eu vou lá e começo a eu fazer. Eu quero dar aquela ajudinha básica. E aí eu rompo com toda a dependência que eu acabei de falar que eu precisaria ter. A gente precisa tirar uma lição disso. Deus sempre irá agir em favor de quem confia nele. Ele sempre irá mover aquilo que parece impossível para nós. Deus não irá fazer tudo do nosso jeito, mas Ele sempre vai fazer o que for melhor para nós. Ainda que não seja, Oscar, do jeito que você queria, mas quando Ele fizer, vai ser o melhor para você. Ainda que não seja do jeito que você queria, Bárbara, mas na hora que chegar, foi o melhor para você. Deus continua sendo Deus em todo o tempo. Ele ainda continua abrindo portas. Ele continua alinhando caminhos. E tudo isso pelo amor que Ele tem por cada um de nós. Um amor que é inigualável. Não tem como a gente comparar o amor de Deus pelas nossas vidas. A gente às vezes vislumbra, Ele deu o seu Filho para morrer por nós. A gente fica imaginando aquela cruz sendo crucificado, mas a gente tem a figura de Jesus, do Filho ali, mas e o Pai? E o Pai? E é esse amor com dor que Ele passou, que é o que Ele tem por nós. É um amor que a gente nunca vai conseguir mensurar. Não tem como a gente calcular. Se nós confiamos, Deus vai continuar agindo. Quando eu aprendo a entregar, eu passo a ganhar paz, eu passo a ter maturidade espiritual, eu passo a crescer na presença do Pai. Mesmo que as mudanças não ocorram de imediato, quando nós entregamos, Deus já começa a agir. Ainda que a gente não consegue visualizar, mas a simples entrega, Ele já começa a cuidar, Ele já começa a agir. Ele vai mudando dentro de nós, Ele muda o nosso coração, Ele arranca muitas vezes aquelas dores que estão ali machucando, que estão muitas vezes nos ferindo, nos consumindo, mas eu passo e entrego, e aí Ele começa, é um processo, mas Ele começa a fazer. A gente passa nessa noite com esse desafio de entregar, confiar e depender realmente dEle. E voltando a todo o capítulo 37, e eu queria aqui deixar isso como não vou dizer um desafio, mas uma colocação, ou seja, algo para que todos pudessem nessa noite, ao voltar para casa, tirasse alguns minutos para ler esse versículo, o capítulo, aliás, por completo, e meditar e entender. Esse capítulo, nessa tarde, ele foi trazendo algumas coisas também,
E quando você começa a ler ele por um todo, do versículo 1 até o final, ele te traz inúmeros ensinamentos. No versículo 1 e 2, nos ensina a se comparar. Quando a gente começa a se comparar, só irá gerar ansiedade e frustração. Então ele começa já a falar para a gente ali: para de se comparar, para de ficar olhando para o lado e querer fazer comparação disso ou daquilo. Quando você evita isso, você simplesmente acaba com ansiedade, com frustração. Para de ficar comparando com fulano, com a vida do ciclano, sabe? Aprenda a viver a sua própria vida e não a dos outros. A gente está às vezes mais preocupado com quem está ao nosso redor do que com a gente mesmo. Se fulano tem, se não tem, o que está acontecendo. Como eu falei no início, nem tudo muitas vezes que está acontecendo do outro lado significa bênção, porque há um preço muitas vezes que está sendo pago, e qualquer conquista ou sucesso sem a presença de Deus, geralmente ela é temporária. Do que vale tantas coisas, ter tudo e não ter a presença de Deus? Você não conseguir pôr a cabeça no travesseiro com tranquilidade no final da noite, você não conseguir viver e usufruir da tua família que o Senhor um dia te deu, você não ter pessoas próximas, ter tudo e não ter, de repente, com quem nem dividir algo junto, que a pessoa já não esteja te cobiçando, de não ter amigos verdadeiros. Qual é o valor disso? Versículo 7, ele fala para esperarmos em silêncio, ou seja, aprenda a descansar. Deus, ele trabalha no invisível. Aprenda a descansar. O 8, ele fala sobre ansiedade e ira. Pare de agir na carne ou por emoções. Você vai lá para o 23 e 25, aí ele menciona que o justo, aquele que permanece, tem futuro garantido. Deus nunca vai nos desamparar. Não importa, permaneça, seja fiel ao Senhor, e Ele nunca vai te desamparar. Pode faltar recurso, mas não faltará o cuidado de Deus na sua vida. Pode te faltar recursos, mas ainda assim o cuidado de Deus vai estar sobre a sua vida. E esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus ao qual nós temos que crer incansavelmente. Vai haver lutas, mas Deus nunca vai nos abandonar. Teremos batalhas, mas Ele vai batalhar do teu lado. Ele vai ser contigo. Você vai lá para o finalzinho, para o 37, 38. Fala que sempre haverá futuro para o homem que esteja em paz. Sempre haverá futuro para o homem que vive e que esteja em paz. Tem algo mais prazeroso do que a gente poder se sentir em paz, tranquilo, poder levantar, poder deitar, independente da situação, mas você está em paz, sabendo que tudo aquilo que você fez é reto, certo aos olhos do Senhor. Essa é a paz, essa é a verdadeira paz. A verdadeira paz não é o teu saldo no banco. A verdadeira paz não é as conquistas que você tem alcançado. A verdadeira paz, ela está aqui dentro. Ela te traz conforto. Mesmo quando não tem nada para celebrar, ainda assim eu me alegrarei. Ainda assim eu celebrarei ao Deus da minha vida, ao Deus que me concede, ao Deus que um dia me libertou, a um Deus que um dia me resgatou, quando todo mundo falava que já não tinha mais jeito. Ele me resgatou, me trouxe para perto, me chamou de filho, sarou as minhas dores, curou minhas feridas, sarou minha alma, tirou meus traumas, tirou minhas rejeições.
E é esse Deus que continua fazendo, é esse Deus que está aqui nessa noite operando, é esse Deus que mesmo nesse momento, quando todo mundo está simplesmente só ouvindo, mas Ele está ouvindo o teu clamor, Ele está ouvindo a sua dor, Ele está ouvindo e vendo a sua necessidade. E é dessa forma que Deus faz. Às vezes a gente acha que para estar na presença do Senhor, ou para ouvi-lo, a gente precisa de fogos de artifício. E o que a gente às vezes mais precisa é de um tempo de silêncio. Só esperar Ele vir no teu ouvido e sussurrar. E deixa eu te falar, é algo tão lindo, é algo que te traz tanta alegria e tanto prazer, quando você está ali e você vem, e Ele te chama de filho, e Ele confirma que Ele está contigo, que independente das dores, das frustrações, Ele te pega pela mão, Ele nunca te abandonou, independente daquilo que te fizeram, aonde foi, com quem foi, Ele sempre vai estar ao teu lado. Talvez hoje você entrou aqui e entendeu através dessa palavra que você realmente precisa aprender a entregar, a confiar e a depender do Senhor. Talvez você já tenha caminhada longa, inclusive, com o Senhor, mas ainda não tenha entregue realmente tudo na presença do Pai. Ainda há algumas áreas da tua vida que você não tem confiado verdadeiramente a Ele. Algumas situações que você não quer depender do Senhor. E esse, a partir de hoje, passa a ser o teu desafio, a buscar verdadeiramente. Eu preciso entregar, eu preciso confiar e eu preciso depender. Quando esses 3 pontos verdadeiramente fizerem parte da nossa caminhada, sem exceção, não há batalha, não há luta, não há dor que vai prevalecer. Porque nós passamos, a partir dessa entrega, dessa confiança e dessa dependência, a ter quem luta por nós, a ter quem traz a resposta para nós, a quem nos conduz, mesmo em meio ao maior furacão que esteja acontecendo. Então esse é o convite nessa noite para você. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. A gente já vai estar encerrando nessa noite. Mas eu até gostei do ar, mas não é nem por isso. O encerrando, eu quero deixar uma coisa que talvez seja até difícil você escutar ou assimilar. O culto, aquilo que nós viemos fazer, que é cultuar o Senhor aqui, como viemos nessa noite, ele não pode terminar daqui a 15, 20 minutos. Esse culto verdadeiramente, ele tem que ser em todo o tempo nas nossas vidas. Então quando a gente fala que está terminando aqui, é simplesmente um fato de terminar um horário, mas nós temos que continuar cultuando independente da situação e em todo o tempo o Senhor, porque é dessa forma que nós conseguimos nos manter em pé, é dessa forma que nós conseguimos vencer aquilo que muitas vezes o mundo vem nos confrontar a todo instante. Cada um aqui eu sei que tem suas lutas em diversas áreas, mas só tem uma única maneira para toda e qualquer luta, é permanecer na presença do Senhor. Não existe outra fórmula.
Então não adianta você querer buscar uma fórmula mágica para vencer isso ou vencer aquilo. Permaneça na presença do Senhor, permaneça cultuando Ele verdadeiramente em todo o tempo. Abra os seus lábios para glorificar em todo o tempo o nome do Senhor, independente se você tem motivos para celebrar ou para se alegrar. Continue glorificando o nome do Senhor. Esse é o único jeito de a gente vencer e passar por todas as situações. Então não importa qual o nome que você vai dar para a sua luta nessa noite, não importa qual é a tua dificuldade, qual é a tua batalha, se é grande ou se é pequena, só tem uma única pessoa, um único ser que pode mudar e transformar toda ela, que é Deus, e acabou. Enquanto a gente ficar querendo depender de situação, de pessoas, disso e daquilo, a gente vai ficar sempre no mesmo processo, sempre nos altos e baixos. Até vem algumas vitórias momentâneas, mas não é aquilo que Deus tem para nós, não é aquilo que é projeto de Deus para as nossas vidas. Então o convite nessa noite, nós vamos sair daqui hoje, mas nós continuaremos em todo o tempo glorificando, exaltando, glorificando, dando a Ele toda a honra, toda a glória, declarando que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele faz, que Ele muda, que Ele transforma, que Ele é comigo, o quanto eu amo, o quanto eu necessito, o quanto eu preciso. Eu só preciso abrir os meus lábios, em vez de abrir para só reclamar, para só questionar. Abra os seus lábios para glorificar o nome santo do Senhor, em todo o tempo, em toda circunstância. Isso muda a situação, isso muda a história, isso muda você. Deixa muitas vezes de você se tornar uma pessoa carrancuda, uma pessoa azeda, porque só vive amargurada, reclamando de tudo. Comece a glorificar o nome do Senhor, mesmo que você não tenha até motivos, mas através dessa atitude, você vai entender e vai enxergar motivos para celebrar. E eu tenho certeza que cada um aqui tem motivos de sobra, a gente só não consegue valorizar esses motivos. O simples fato de estarmos aqui num lugar como esse hoje, respirando, que tantas pessoas não têm essa oportunidade, já seria motivo só para a gente estar celebrando nesse momento, dando glória a Deus, pulando para tudo que é lado. Mas a gente quer sempre o extraordinário. A gente só dá para tem que ter. Amigo, celebre, por mais pequeno que seja. Celebre, comemore. Aprenda a celebrar e a comemorar nas pequenas coisas, para que quando as grandes chegar, você vai saber como celebrar. Você vai saber como se alegrar em tudo. Eu sei que talvez você, como eu falei no início, você entrou por essa porta hoje e entrou com certeza com lutas. Outras vieram até para agradecer, alguns vieram para cumprir um ritual. A gente tem que ser honesto, mas ainda assim o Senhor nos chama, ainda assim o Senhor continua nos amando. Aí Ele nos chama para a mudança, Ele nos chama para viver o novo dEle, porque o Senhor sempre terá algo novo para nós. O Senhor sempre tem algo novo para trazer. O Senhor sempre tem novidade de vida. O Senhor tem mais para cada um de nós. Talvez você já experimentou, já teve algumas experiências na presença do Pai. Talvez você já viveu milagres na presença do Senhor, mas Ele ainda continua tendo mais para você. O que nós precisamos é incendiar esse coração. O que nós precisamos é ter, precisar arder em nós. O desejo realmente tem que queimar de estar na presença do Senhor. Isso tem que ser algo que, que me constrange só de estar na presença do Pai. Eu olho para essa palavra e eu preciso me quebrantar. Eu preciso buscar intimidade com o Senhor. E isso me gera proximidade. Eu quero te convidar a você a fechar os teus olhos.
E talvez nessa noite você precise entregar realmente alguma coisa, alguma situação. Talvez você precisa voltar a confiar plenamente no Senhor. E a palavra de Deus nos ensina que a todo momento Ele está pronto para nos receber. Ele está pronto para nos ouvir. Mas tudo depende de nós. Deus, Ele nunca vai nos forçar a nada. Ele nunca vai te obrigar a nada. E isso que eu acho mais lindo em Deus. Ele sempre está de braços abertos nos esperando. E talvez seja essa noite onde o Senhor está te esperando, para que você possa verdadeiramente fazer a sua entrega ou depositar a sua confiança por completo nele.